Olá, bem-vindos ao mini curso Os 7 Passos da Consulta Médica. Nesta aula vamos falar então, nossa terceira aula, vamos falar do passo 2 da consulta, que seria os chamados primeiros minutos. E vamos falar da importância desses primeiros minutos no desenvolvimento do resto da consulta. Como eu deixei no final da aula anterior, uma frase que fala sobre a importância da primeira impressão, pois é, os nossos pacientes nos avaliam também, assim como nós avaliamos eles pela primeira impressão, eles nos avaliam. E essa primeira impressão vai determinar se ele vai confiar em você ou não nessa consulta, nesses primeiros minutos, inclusive no decorrer do seu trabalho, no lugar onde você estiver. Então é bom deixar uma boa impressão e que esses primeiros minutos sejam de uma qualidade extrema para conseguirmos o nosso objetivo. Eu sou o Dr. Pablo Miranda Barreto, sou especialista em medicina de família e comunidade, sou professor da graduação do curso de medicina e preceptor do internato. Vamos rememorar as nossas aulas anteriores de forma rápida e sucinta. Nós vimos numa aula introdutória como está composto esse método, os 7 passos da consulta, esse método de execução da consulta médica, que é trazido pelo professor Vítor Ramos no seu livro Os 7 Passos da Consulta, e vimos que ela pode ser dividida em 3 fases, e nesses 7 passos que acabamos de comentar. A fase inicial, com a preparação e os primeiros minutos, que é o tema dessa aula hoje. A fase intermédia, com a exploração, avaliação e plano, que vamos ver proximamente. E a fase final, com o encerramento e a reflexão final que deve acompanhar cada consulta. Na aula 2, a gente viu o primeiro passo, preparação da consulta. Como que deve ser essa preparação, como é que a gente precisa se preparar, o que a gente precisa ter em conta na hora de se preparar. É o ambiente, é nós, tanto físico quanto psicologicamente, e nos preparar em relação às informações básicas do nosso paciente, daquele paciente que está esperando e que vai entrar proximamente na consulta, para estarmos preparados para então dar sequência à consulta nesses primeiros minutos. E como eu falei para vocês, esses primeiros minutos são fundamentais. É importante que a impressão seja positiva para que o paciente se sinta à vontade dentro do nosso consultório, com a nossa presença, e possa realmente expor os problemas que o trouxeram na consulta naquele dia. E o que engloba esses primeiros minutos? Bom, nesses primeiros minutos acontece o acolhimento, o primeiro contato. Muitas vezes é a primeira vez que eu, como médico, estou vendo aquela pessoa, ou aquela pessoa como paciente está me vendo, e esse primeiro contato é importante. O cumprimento, a forma de cumprimentar o nosso paciente também tem uma importância muito grande nessa relação. A gente faz nesse momento também a observação e escuta atenta do paciente, das suas motivações, ou seja, os motivos pelos quais ele está ali na sua frente naquele dia. E isso precisa ser de uma qualidade extrema para a gente poder ter sucesso no resto da consulta. Porque se, como se diz popularmente, a pessoa não gostou de você, não gostou da sua cara, você recebeu o paciente de cara fechada, por alguma situação que pode acontecer. A gente é humano e pode nos perturbar a nossa paz, algumas coisas que acontecem no decorrer do trabalho, no dia a dia, mas a gente precisa lembrar que esse paciente que vai entrar na consulta não tem culpa disso que está acontecendo. E ele vem com um problema para que você o resolva, para que você o ajude. Ele vem com a coisa mais valiosa que ele tem, que é a sua vida, a sua saúde, e ele quer isso restabelecido. Se você o receber de forma áspera, de cara fechada, você vai
criar mais um problema, não vai estar resolvendo o problema do paciente. Nessa fase, é importante que a gente não esqueça de que esses primeiros minutos são fundamentais e que a gente precisa abrir o espaço para escutar o nosso paciente. Tem também um aforismo popular que diz que se Deus me deu 2 ouvidos e uma boca, é para que eu saiba ouvir pelo menos o dobro do que eu falo. O que isso tem a ver com os primeiros minutos da consulta? Que uma vez a gente recebido o paciente, de preferência a gente se levantar da nossa cadeira, ir na sala de espera, ir ao encontro do paciente, chamar ele pelo seu nome e com certo respeito, senhor, senhora, no caso das pessoas de maioridade. Uma vez feito isso, uma vez convidado o paciente a entrar e se sentar na cadeira, a gente comece com uma pergunta aberta: como posso lhe ajudar? Ou a pergunta que funciona para você. E depois disso a gente precisa ficar em silêncio, favorecer essa catarse, essa informação que o paciente vai passar para nós nesse momento. É importante que a gente não interrompa, que a gente deixe o paciente expor todas as seus anseios, os seus medos, seus sintomas, ou seja, os motivos pelos quais ele está naquela consulta naquele momento. E é importante que, uma vez feito isso, a gente consiga identificar não só um, e sim todas e todos os motivos que levaram esse paciente àquela consulta naquele dia. Isso se chama em outra ferramenta que vai ser também alvo de mais um mini curso aqui no meu canal, que é a guia do Calgary Cambridge sobre comunicação, sobre a habilidade de comunicação do médico. Isso se chama prevenção da demanda aditiva, ou seja, quando eu identifico no início todos os motivos pelos quais o meu paciente veio naquela consulta aquele dia, eu não deixo nada para trás. Eu não deixo nada que possa me pegar de surpresa. Quando eu estiver terminando a consulta, o paciente não vai se lembrar de outra queixa que não tinha sido identificada no início. Então, isso vai economizar tempo e vai ajudar a você organizar sua consulta, a não perder o fio da consulta. E é importante que a gente explore as ideias, as expectativas em relação àquela consulta. O que o paciente quer de mim? O que ele espera de mim como médico? O que ele espera de nós como unidade básica, como equipe de saúde? Isso é importante. E a gente precisa, nesses primeiros minutos, ficar atento à linguagem extraverbal, que possa nos colocar ali na nossa frente algum motivo latente que o paciente não queira ou não esteja se sentindo em confiança para falar para nós, e a gente pode perceber e pode abrir a conversa em relação a uma situação similar. Então, esses primeiros minutos, recapitulando, são fundamentais. A gente acolhe o paciente, a gente chama ele, vai até onde ele está. De preferência, a gente precisa ir até onde ele está. Não é de bom gosto você ficar sentado na cadeira e gritar o nome do paciente. Chamar o paciente num termo de respeito, nada de tio, ou tiozinho, vô, vocinha. Senhor, senhora são os mais adequados. Convidar ele a entrar na consulta, indicar o caminho, se for necessário ajudar, caso seja algum idoso, alguma pessoa com dificuldade para se locomover, acompanhar até a cadeira, indicar o lugar onde ele vai sentar. Muitos dos meus pacientes querem sentar, às vezes, na cadeira do médico. Por que isso acontece? Eu já vi isso muitas vezes. Por que isso acontece? Porque a gente não indica para ele: pode sentar aqui, por favor, sente-se, fique à vontade. E aí, uma vez a gente sentado na nossa cadeira, começa essa conversa com essa pergunta aberta para tentar identificar
esse motivo ou esses motivos de consulta. Então, esse é o segundo passo, os primeiros minutos, como eu já disse, de uma importância extraordinária, porque desse primeiro impacto, desse primeiro contato, vai depender muito a confiança que esse paciente vai ter em você e como vocês vão se relacionar no futuro. E não perca, então, nossa próxima aula, onde vamos falar do passo 3, que faz parte da fase intermediária da consulta, que é a exploração, e vamos abordar, então, nela a condução criteriosa da anamnese e do exame físico. Muito obrigado por assistir.